Semana passada eu fui fazer umas fotos de um castelinho muito legal e teve um pessoal que me perguntou como que eu fiz o pós-processamento daquelas fotos. Então depois da vinheta eu vou te contar no detalhe como que eu fiz aquele tratamento. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e antes de começar o vídeo aqui eu tenho dois recadinhos para passar. O primeiro deles é que eu tô mal da garganta, então se minha voz vier a falhar aí no decorrer do vídeo, eu já peço desculpas antecipadamente. O segundo recado é que eu queria deixar aqui um agradecimento ao Bruno, que fez o tratamento de uma foto minha lá no canal dele. Provavelmente todo mundo que é inscrito aqui no canal já conhece o Bruno, mas caso tu ainda não conheça ele, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, então corre lá e se inscreve porque vai valer bastante a pena. Vamos pular aqui pro Lightroom porque tem bastante coisa para fazer nessa foto e eu não quero deixar esse vídeo aqui muito longo. O que eu começo fazendo aqui nos tratamentos que eu costumo fazer? Eu removo as aberrações cromáticas e habilito o perfil de correção da lente, porque essa aqui foi uma foto feita em 16mm, então tem um pouco de distorção. Eu habilito essas duas opções aqui. Depois eu venho aqui na transformação e vejo qual que melhor se encaixa para essa foto aqui, ó. Eu gostei um pouco mais do alto, para mim ficou um pouco melhor, então eu vou deixar o alto. Vou ajustar o corte dessa foto aqui. Vamos deixar aqui fechado no original, então, para ficar travado aqui o cadeadinho. Eu sei que eu poderia só travar o cadeado ali, mas não tem muito o que fazer. Vou travar o cadeado aqui e vou ajustar essa composição mais ou menos assim, para deixar ela um pouquinho mais fechada. Aqui assim eu acho que tá legal, deixando aqui essa torre mais ou menos aqui na parte da regra dos terços, eu acho que tá legal. Vamos dar um Enter e agora eu percebo que está um pouco torta mesmo essa foto. Então vamos voltar aqui nas linhas, no Guided, aqui, né, no guiado, e vamos traçar uma linha reta aqui e traçar uma linha reta aqui, ó. Aqui eu acho que aqui ficou um pouco melhor, ó. Então vamos deixar assim. Agora o que eu vou fazer? Vamos começar o tratamento propriamente dito, né? Vou vir aqui, vou reduzir um pouco os highlights, para recuperar um pouco da informação no céu aqui, porque era uma foto de 30 segundos, então é uma longa exposição que eu tenho um pouco de rastro aqui nas nuvens. Eu não gosto de reduzir muitos highlights, porque eu perco o highlight muito aqui na casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o highlight mais ou menos aqui e depois eu volto com uma máscara aqui no céu para fazer esse tratamento aqui mais localizado. Vou abrir um pouco a sombra aqui, porque eu acho que essa foto aqui eu estava meio que num contraluz, então merece que eu abra um pouco as sombras. E vou segurar a tecla Option, lembrando que no Windows toda vez que eu falar Option é a tecla Alt, então eu vou apertar a Option aqui e vou reduzir os pretos até eu começar a perder informação nos pretos aqui, ó. Então vai ser mais ou menos, meu computador está um pouquinho lento, então não tem muito que eu possa fazer. Aqui tá legal, e os brancos a mesma coisa, eu vou abrir os brancos até eu começar a perder informação. Eu sei que eu estou perdendo informação quando eu começo a ver essas partes brancas no preto ali, ó. Então ali eu já estou perdendo informação, eu estou estourando a foto. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Só aqui já estaria bem melhor, porém eu gosto de tratar um pouco as cores da foto, porque eu não gosto muito desses verdes muito radioativos nas minhas fotos. Então vamos dar continuidade aqui, eu vou abrir um pouquinho a claridade e abrir um pouquinho a textura na foto por geral, né, por inteiro. E vou aumentar um pouco aqui a vibração dessa foto para deixar um pouco mais vibrante. Como eu comentei, eu não gosto de deixar os verdes muito radioativos, então eu vou vir aqui no painel de HSL e vou reduzir um pouco a saturação dos verdes e reduzir um pouquinho a saturação do amarelo. E isso vai fazer com que eu feche um pouco o tom dos verdes, realçando um pouco mais a casa que é branca e laranja, né? Então eu acho que fica um pouco mais legal. E como tem esses laranjas aqui na casa, ó, eu poderia pegar essa ferramenta aqui, clicar aqui, e aumentar um pouco a saturação dessa parte, ou eu poderia vir direto aqui no laranja e aumentar aqui no laranja diretamente também. Então vamos fazer mais ou menos assim, eu acho que tá legal. Eu tô fazendo mais ou menos no olho, não é exatamente o mesmo tratamento que eu fiz da outra vez, porque eu já resetei aquele tratamento, então eu não sei exatamente o que eu fiz lá naquele tratamento. Mas é mais ou menos isso que eu faço geralmente em todas as fotos. Então vamos voltar aqui. E tem um pouco de azul aqui demais nessa foto, então eu vou reduzir um pouco essa saturação do azul aqui. Lembrando que eu vou melhorar esse céu aqui depois com uma máscara localizada, né? Então vamos deixar mais ou menos aqui esse azul, eu acho que tá legal. E vou reduzir aqui o purple e o magenta, porque não tem purple e magenta nessa foto. Aqui eu acho que tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois.
Agora vamos vir aqui na parte do Color Grade, porque eu acho que essa parte aqui ela é bem interessante e eu estou usando algumas técnicas recentemente que eu estou achando elas bem legais. Por exemplo, aqui eu estou percebendo que as sombras elas estão um pouco azuladas. E como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar esse Color Grade aqui na parte das sombras e vou adicionar um pouco de amarelo aqui na parte das sombras, que é o oposto do azul. Então eu vou remover esse azulado das sombras. Aqui assim eu acho que tá legal. Não muito, que senão fica estranho. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim, só para remover aquele azul que tá ali, ó. Aqui eu acho que tá legal. E na parte aqui dos highlights, como era um nascer do sol, eu também vou deixar aqui ela mais alaranjada para deixar um pouco mais tom de nascer do sol mesmo essa foto aqui. Mais ou menos aqui eu acho que tá legal. Vou aumentar um pouco aqui o nível de detalhes, segurando a tecla Option, lembrando que no Windows Alt. Vou segurar aqui, vou aumentar um pouco mais ou menos, vamos esperar o meu computador processar, né? Vou aumentar mais ou menos aqui, tá legal? Onde tá branco tá sendo aplicada a nitidez e onde tá preto não tá sendo aplicada a nitidez. E vou aumentar um pouco aqui o nível de detalhe dessa foto. Aqui assim eu acho que tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora vamos tratar um pouco das máscaras aqui para melhorar um pouco o contraste dessa foto. Eu vou vir aqui na parte das máscaras aqui no Lightroom. Inclusive eu estou pensando em fazer um vídeo aqui no canal só vinculado aqui, só focado nessa parte dessas máscaras, porque eu acho que pode ser bem legal. Se tu tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu faço sem problema nenhum. Vou pegar um gradiente radial aqui e vou fechar um pouco aqui de baixo para cima. Na verdade eu peguei o gradiente errado, vamos voltar aqui, né? Dar um Ctrl Z, porque era um gradiente linear que eu queria. Vou deletar essa máscara aqui. Eu vou usar um gradiente radial, mas eu vou usar ele depois. Vou usar um gradiente radial aqui de baixo para cima. Eu gosto de fazer esses gradientes bem suaves, então eu vou deixar ele mais ou menos assim. Eu faço ele bem grande e puxo ele para baixo para deixar ele o mais suave possível. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui e vou reduzir um pouco a exposição dele, mais ou menos aqui, para trazer um pouco da visibilidade para casa, e eu acho que isso fica bem interessante. Mais ou menos aqui tá legal. E daí eu aumento um pouquinho a claridade aqui também, quando o meu computador colaborar comigo, né, porque ele não está colaborando muito, mas eu aumento um pouco aqui a claridade, para conseguir recuperar um pouco dessas informações. A mesma coisa eu vou fazer aqui de cima para baixo para fechar um túnel de luz na foto aqui e chamar mais atenção para o meu assunto principal. Então eu vou pegar um gradiente linear aqui bem suave, eu faço ele bem grande, daí eu clico aqui no meio e arrasto para cima para deixar bem suave, ó. Mais ou menos aqui assim, dá para perceber que é bem suave essa transição, porque eu não gosto desses gradientes muito fortes que chamem muita atenção, que dá a impressão que a foto está com um tratamento muito forte. Eu gosto de um tratamento um pouco mais suave. Então eu vou recuperar aqui de novo, reduzir a exposição um pouquinho para fazer esse túnel de luz fechar aqui na minha foto, ó. Bem suave, nada demais. Eu estou botando ele meio na diagonal aqui porque eu sei que o sol estava nascendo daqui e eu não quero escurecer muito essa parte aqui porque senão vai ficar meio fake. Então aqui assim tá legal. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar o meu céu e vou reduzir um pouco a exposição só do céu para conseguir recuperar um pouco dessas informações como eu mencionei antes. Então eu vou recuperar aqui de novo, né? Vou baixar um pouquinho a exposição do céu, mais ou menos um meio ponto, eu acho que tá legal. E o que eu comentei antes? Eu vou tratar o azul dessa foto aqui no céu agora baseado aqui nessas cores. Então eu vou reduzir a temperatura aqui do céu e isso vai fazer com que o céu fique mais azul e eu consigo voltar com aquela saturação que eu removi antes. Então eu acho que isso às vezes dá um efeito bem legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Meu computador está bem lento. Vamos abrir o Photoshop aqui agora, porque eu tenho algumas coisas para fazer no Photoshop que eu acho que podem ser bem legais. Vou clicar com o botão direito, editar em Photoshop. Já volto quando terminar de abrir tudo aqui. Bom, depois de uma eternidade a foto abriu aqui no Photoshop e vamos começar a fazer alguns ajustes que eu acho que podem ficar bem legais aqui nessa foto. O primeiro deles eu vou duplicar a camada aqui, né, porque eu sempre faço uma cópia da camada para ter um backup e eu vou duplicar ela de novo para começar a fazer o meu efeito. E o que eu vou fazer aqui nesse efeito? Eu vou abrir aqui os filtros, né, e eu vou pegar aqui na imagem e vou deixar ela preto e branco. Por que eu vou deixar ela preto e branco? Porque eu gosto de pegar e aplicar um high pass só no meu assunto. Só que eu gosto de aplicar o high pass com preto e branco para não ter nenhuma interferência nas cores. Então eu vou vir agora aqui em filtro,
Others, High Pass. E aqui eu vou adicionar mais ou menos uns 2, 3 pontos, eu acho que tá legal. 2 geralmente eu acho que fica bem legal, então eu vou aplicar 2 e vou colocar aqui como Soft Light. E isso vai dar uma nitidez muito maior na minha foto, ó. Deixa eu pegar aqui para tu ver, ó. Antes e depois, antes e depois. Parece que a foto ganha uma vida muito maior. Porém, eu não gosto de aplicar essa nitidez aqui onde não precisa, como por exemplo no céu, na água e nesses pontos. Então eu vou clicar aqui em alguma outra camada, vou vir aqui em seleção, assunto, e isso vai selecionar o meu assunto. Depois de uma eternidade, meu assunto foi selecionado, eu vou vir aqui na máscara que eu fiz o High Pass e vou criar uma máscara aqui só para aplicar esse High Pass no meu assunto principal e não aplicar esse High Pass na minha foto como um todo. Então aqui eu acho que tá legal. Vou selecionar essas duas camadas aqui e vou fazer um merge delas, porque eu acho que não precisa deixar elas separadas, porque agora eu vou aplicar alguns filtros que tem que ser aplicado na camada como um todo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em filtro, Nik Collection, que inclusive foi o próprio Bruno que eu vi um vídeo dele usando o Nik Collection e eu tive que comprar o Nik Collection, porque ele é muito bom. Então eu vou vir aqui no Color Effects e vamos aplicar alguns filtros dentro aqui da minha foto. Vou esperar abrir e já volto. Então, depois de uma eternidade, finalmente abriu aqui o Nik Collection e vamos começar aplicando aqui alguns filtros que eu gosto de aplicar. O que eu gosto de aplicar aqui nas minhas fotos? Eu gosto de aplicar esse Clear View aqui mais ou menos uns 15, 20%. Vou botar aqui 20%. Eu vou exagerar um pouco para aparecer bem no YouTube, porque eu sei que tem uma compressão muito grande no YouTube. Então eu coloco esse Clear View aqui, que ele é como se fosse o Clarity do Lightroom. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu faço a comparação dos dois e eu acho o Clear View muito mais legal. Olha só o Clear View aqui, ele já dá um realce muito mais legal nessa foto, ó. Antes e depois, antes e depois. Olha aqui na água, olha aqui nas nuvens, como já melhora bastante essa parte aqui da foto, ó. Antes e depois, antes e depois. Vou adicionar aqui um Brilliance and Warm, que seria algo como brilho e calor. Como essa foto aqui estava no nascer do sol, eu acho que dá para esquentar ela um pouquinho aqui, mais ou menos uns 20%, eu acho que tá legal. Vou adicionar aqui um Glamour Glow, porém não muito, né? Eu tenho que me lembrar aqui de uma coisa, peraí, ó, tem que clicar aqui no Brilliance and Warm e aplicar ele, e aqui no Glamour Glow eu não posso clicar aqui no Glamour Glow, eu tenho que clicar no mais, porque se eu clicar aqui ele vai substituir os filtros e aí eu perco tudo que eu fiz. Então eu vou clicar aqui nesse mais para esses filtros se somarem, né? Então aqui eu acho que tá legal, eu não preciso colocar muito glow nessa foto, então eu vou reduzir aqui mais ou menos para uns 10, 20% aqui, eu acho que tá legal. Vou deixar em 10, eu acho que tá bom. Nesse caso aqui, né? O Polarization aqui, que eu acho ele bem legal, não precisa nem mexer muito nele aqui, dá para aumentar um pouquinho a força, ó. Ele dá um efeito bem legal na foto, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, tá legal já, ó, antes e depois, antes e depois. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui é o Pro Contrast, que eu venho aqui no Dynamic Contrast e aumento um pouquinho também, mais ou menos em 20, e o Sunlight também, que eu acho ele muito legal. Então eu vou clicar aqui no Sunlight, ele meio que estraga a foto como um todo, porque ele aplica na foto toda. Porém, se tu pegar esse ponto de controle aqui, ó, e adicionar ele mais ou menos da onde está vindo o sol, deixa eu voltar um aqui que não era para adicionar 2, era para adicionar só um. Vou pegar um aqui e vou aumentar o tamanho dele mais ou menos assim, eu acho que tá legal. E vou esquentar ele um pouquinho e aumentar um pouquinho a intensidade dele aqui, eu acho que tá legal, eu consigo dar uma valorizada de onde que tá vindo essa luz, eu acho que é bem legal esse filtro aqui, ó. Vamos ver um antes e um depois aqui do Nik Collection, ó. Antes e depois, antes e depois. Vou clicar aqui no aplicar, demora um pouquinho, quando terminar de aplicar tudo eu volto de novo. Finalmente terminou de processar aqui as alterações do Nik Collection e o que eu vou fazer agora para finalizar essa foto. Eu vou duplicar ela aqui para aplicar alguns filtros lá no Camera Raw. O Camera Raw é mais ou menos como se fosse o Lightroom, porque ele tem exatamente as mesmas configurações e os mesmos sliders. Então eu vou pegar essa camada aqui, vou vir em filtro e Camera Raw. Aqui no Camera Raw eu quero fazer um tratamento para conseguir levar o olhar do meu espectador para o meu assunto principal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nas máscaras,
Vou pegar um gradiente radial e vou criar ele mais ou menos aqui do tamanho do meu assunto principal, né, que é o meu castelo, e vou inverter a minha máscara para que eu consiga ter um efeito de vinheta. Eu gosto de fazer vinheta dessa forma porque eu consigo colocar a vinheta onde eu quero e eu não uso lá a vinheta do próprio Lightroom, porque a vinheta do próprio Lightroom ela é sempre na mesma posição. E aqui eu tenho um pouco mais de liberdade para trabalhar essa vinheta, como por exemplo, mexer aqui no feather e deixar essa foto aqui deixar essa vinheta um pouco menos suave ou um pouco mais suave. Então, como o meu assunto principal ele é bem grande aqui, eu vou deixar o feather mais ou menos aqui nos 60%, 50%, eu acho que tá legal. E aí o que eu gosto de fazer? Eu escureço um pouco aqui, né? Não vou escurecer muito para não deixar muito forte, como eu comentei antes. E eu gosto de tirar um pouco do contraste e um pouco da saturação das bordas da foto para deixar o meu assunto principal um pouco mais saturado e um pouco mais visível que o resto da minha foto. Então eu vou vir aqui na saturação e vou tirar aqui um pouquinho a saturação das bordas da foto e isso vai fazer com que o olhar do meu espectador vá mais para o meu assunto principal. E vou pegar aqui também e vou reduzir um pouquinho mais, porque eu acho que dá para reduzir um pouquinho mais a exposição, eu acho que já está legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Vou clicar aqui em OK e vamos ver agora um antes e um depois de todo esse tratamento do início da foto, quando a gente começou a fazer o tratamento onde não tinha nenhum tratamento até o resultado final. Antes e depois, antes e depois. Então, me diz aí o que tu achou desse tratamento, porque eu achei que ele ficou bem legal. A foto em si, ela já tá legal, né? Ela não precisa de muito tratamento. Dá pra ver que eu não peguei muito pesado aqui no tratamento e eu acho que deu uma valorizada bem legal aqui na construção principal dessa foto. Coloca aqui nos comentários o que tu achou. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela moral aqui nesse vídeo e conferir a tua inscrição aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até semana que vem.